Esferas da Vida, Apoio Cultural, Porta-Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides, Escola Espírita de Araraquara, Apadrinhe, Estrutel, Estrutura Metálica, Óticas Fabrilém, a fábrica da sua lente. Mercatudo, Casas André Luiz, Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimento. A arte sempre acompanhou a humanidade em sua busca pelo divino. Pintores, poetas, músicos e atores traduzem em forma e som o anseio do espírito pela beleza e pela verdade. À luz da doutrina espírita, o que de fato é a arte? E como o artista pode ser um colaborador do bem a serviço da luz? A arte eleva a alma. Moacir Camargo, 50 anos de música e luz. É o nosso programa de hoje. Prepare-se, o Esferas da Vida está no ar. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Transmitido pela TV Cultura Paulista, pela Rede Amigo Espírita, pela TV Mundo Maior e pela Web Rádio Fraternidade, um olhar sobre a doutrina espírita começa agora. A arte é uma das expressões mais sublimes da alma. Por meio dela, o espírito comunica o que as palavras muitas vezes não alcançam: o sentimento, a beleza e a fé. Hoje, o nosso programa vai refletir sobre a arte, a música e o espiritismo e como esses três caminhos se unem na construção de um mundo muito mais sensível e espiritualizado. Para essa conversa inspiradora, recebemos Moacir Camargo, cantor, compositor da cidade de São Paulo, que há anos emociona e evangeliza corações com as suas canções. Moacir, que delícia, seja muito bem-vindo. Para mim também, minha amiga. Uma alegria muito grande, viu, estar nesse programa que tem tratado assuntos tão fundamentais para o progresso da humanidade, de todos que estão encarnados ou fora da matéria. E, então, é uma alegria estar aqui também nesse quadro e falando da arte, que é um bem celeste para todos nós. Com certeza. E eu dou um spoiler aqui, porque eu quero contar já para a nossa audiência que eu fui um desses corações evangelizados pelo Moacir na minha infância. O Moacir vinha muito para Matão, eu era do Centro Espírita Amantes da Pobreza, que hoje é o Centro Clarim, né? E eu fico muito feliz, Moacir, de estar hoje, né, aqui com 40 anos te recebendo. E eu era tão pequenininha naquela época. Era pequenininha. Mas você já era grande assim na sua intenção de colaborar, de diferente, né? De estar, talvez de sim, estar a gente não tem muita noção quando criança, não tem muita. Mas estávamos lá. Estávamos lá, cantando. Bom, cantando, que é mais importante. E você acabou de fazer um evento em Ribeirão Preto, de 50 anos de Moacir Camargo, de todo esse trabalho, Moacir, que você traz por meio da doutrina espírita, de colocar realmente a arte, principalmente a música, nos nossos corações e de alguma forma chegar, né, de alguma forma que muitas vezes a gente não consegue com palavras. Eu tenho assim descoberto ao longo dos cabelos brancos umas coisas muito importantes sobre a arte. Eu vou falar um pouquinho desse show. Esse show foi exatamente a união dos amigos. Eu até brinco, nós conversamos em off. Agradecer os amigos do céu que enviam as músicas. Enviam temáticas coerentes da necessidade evolutiva. E os amigos da Terra que ajudaram a gravar vinil, fita cassete, DVD, CD, e hoje acabou tudo isso, está tudo na nuvem, né? Mas eu queria dizer assim, esse show, ele me trouxe um entendimento muito importante, que o Cristo, esse gestor divino da Terra, do planeta Terra, que conduz a humanidade para dias melhores, eu percebo que vou pensar três coisas que fazem a gente compreender um pouco melhor a vida. Que o Cristo tem um compromisso conosco, na verdade, no amor e na beleza. Então, esses três itens, eles nos colocam
em regiões muito bonitas de vida, uma vida mais leve, uma vida afinizada com a verdade, um ser amoroso, um ser belo. E a arte é um dos recursos de beleza para nós, né? Que o torna nessa altura. Muito, e a música expressa muitas vezes o que a gente não consegue de outras formas. De outras formas. E ela vem completa. Ela vem completa. Dependendo da origem de quem a busca, de onde estiver trazendo essa música, ela vem completa com informações importantíssimas para a humanidade em crescimento, né? E Moacir, quais foram os maiores desafios do início dessa jornada? Porque hoje a gente também comemora os seus 50 anos de muita música, de muita luz, mas a gente sabe, né, que pelo menos há um tempo atrás não se falava muito de música espírita. Como que foi isso? O desafio maior, ele é sempre conosco mesmo, assim. Eu acho que o desafio é você compreender, porque amparado para isso você é amparado, você é auxiliado. Agora, você compreender e aceitar esse lugar, que é enxergar a arte como instrumento de evolução, que necessariamente não precisa ser uma arte religiosa, porque a arte ela tem o compromisso dela como arte, assim como a ciência tem o seu compromisso como ciência. A educação, o seu compromisso como educação. Compromisso com a verdade. Então, o que é mais difícil é o artista se adaptar a uma sociedade e ele vir uma situação social que ele possa até não ter tanto conforto e ele então aderir a esse processo de, não, eu vou ficar firme, é isso que eu vou fazer, é isso que eu vou fazer, não é fácil. E depois tem as questões que você até citou um pouco, que é a sua obra ser aceita. Aí vale muito esforço, vale ouvir muita espiritualidade para que você, de fato, faça uma obra que possa atingir os sentimentos. Porque, na verdade, quem atinge é a obra, não é o artista, né? É a obra dele, é o talento dele, é o que ele traz, é o que atinge. E quando você fala ouvir a espiritualidade, seria uma intuição, um sentimento, por meio da oração, por meio da mediunidade? Certo, aí, bem exatamente isso. Porque se você tem um compromisso, se você vem com essa finalidade, uma programação reencarnatória na música, na arte, você não estará sozinho. Então você, além de ter os seus protetores, familiares, enfim, mas você terá também uma equipe para cuidar especificamente da sua carreira ou da sua vida nessa temática. Então, sem dúvida, a gente vem com uma equipe de amigos que uns encarnados, outros ficam lá, para que ocorra essa comunicação. Então, aí você precisa ter um ambiente interno muito bom, prece, confiança, você buscar conhecer aquelas questões evolutivas da humanidade, o processo de evolução, o que a humanidade já teve de cultura. Aí você começa então a abrir o seu horizonte e fala, nossa, eu preciso colaborar também. O que eu posso fazer? Às vezes é um mínimo, mas é o mínimo de um, mínimo de outro. Então, a parceria com os irmãos do outro lado é importantíssima. Porque você vai receber deles não só informação, isso que é importante. Você não vai receber deles não só informação teórica ou técnica, como um médico é auxiliado, qualquer profissão. Mas você vai receber, agora no caso da arte, gente, é diferente. No caso da arte, você vai receber o conteúdo vibratório, você se sente naquele ambiente ou naquela ambiência que eles querem que você reproduza na Terra. Realmente ser um instrumento, aqui na Terra da espiritualidade superior por meio da música, o que é bem envolvente e traz pra gente todos os sentimentos afloram. E o que eu acredito e gosto muito, Moacir, é que suas músicas são para qualquer idade. Porque você consegue atingir a criança, porque são músicas de melodias gostosas, alegres, criativas, com uma mensagem importantíssima, evangélica e espiritual, mas que serve para todos nós, adultos, pessoas idosas. Então, a família inteira pode ouvir Moacir Camargo. Sim, isso também é uma condução deles, que fizessem uma música ampla, que pudesse... Claro que tem algumas músicas mais direcionadas,
para uma linguagem um pouco mais na altura das crianças. Mas mesmo assim os adultos adoram, eu É, adoro. é isso mesmo. E uma coisa interessante que você falou, eu fui aconselhado lá atrás para ter muito cuidado com música que ficasse no diminutivo. Inha, pequenininha, coisinha, bonitinha, assim, falando, não, trate o espírito de maneira mais séria, mais amorosa, mas mais séria. Tira um pouco dessa coisa, você deixar ele fragilizado com coisinha. E isso eu aprendi muito também em Sacramento, né, com a proposta da evangelização. Então, olha, Sacramento tem uma grande influência no seu trabalho, Moacir? Imensa. É assim, não dá para mensurar, não dá. A presença de Eurípides, que foi um ser ligado à cultura, né? Eurípides, um espírito maravilhoso, que conhece essas ambiências e conhece, isso que é bonito, conhece a estrada para onde a humanidade está indo, conhece o caminho. Então eles vão dando o que nós precisamos, né, esses espíritos nobres. E você se lembra da primeira canção que compôs, inspirada pelo Evangelho e também pelo Espiritismo, por alguma vivência espiritual? Então, essa primeira canção, eu até poderia tocá-la, mas eu ganhei uma artrite, viu, gente? Aliás, vou pegar o violão aqui. Se eu errar os acordes, a culpa não é minha, é da artrite. Está passando já, graças a Deus. E essa é a primeira música, então, mas eu vou cantar uma bem próxima dela. Vamos cantar porque também. vamos cantar. Moacir Camargo está aqui no Vamos estúdio, cantar. não tem como não ter música. É verdade. Aumentem o volume aí do YouTube, da sua casa, das TVs, da rádio, para a gente sentir essa psicosfera de tanto amor, de tanta motivação, energia, fé. É verdade, não é? é verdade. Eu quero aqui agradecer o José Martiniano, que nos emprestou o violão, porque o meu violão azul ficou na minha sala, lá em São Paulo, ficou em casa. Cadê o violão, azul de Moacir Camargo? Mas a gente tem o violão aqui do Zé Henrique. Zé Henrique, muitíssimo obrigada. Obrigado, Zé. Vamos cantar aqui a música chamada Brilhante Veste. Por quê? Essa música, Brilhante Veste, ela faz uma conexão com o princípio do nosso trabalho, porque ela é curta e lembra muito uma mensagem que eu vou tocar. A primeira música que nos veio é uma música de Emmanuel, aliás, uma letra daquelas que vinha aquelas mensagens de Emmanuel, e nós musicamos essa letra. Foi um fenômeno. Que linda. Assim. Então eu pensei nela porque ela vai linkar com esse princípio, lá do princípio. Brilhante Veste. Que brilhante veste você conquistou, bondade pura, sua luz cintila que chega em mim. Linda luz tivesse, conquista da verdade, verdade pura, a verdade pura já não é a sua, mas a suprema luz. Que brilhante veste você conquistou, bondade pura, sua luz cintila que chega em mim. Linda luz tivesse, conquista da verdade, verdade pura, a verdade pura já não é a sua verdade relativa, mas a suprema luz. Moacir
Camargo aqui hoje no Esferas da Vida pra gente. Que alegria, que bênçãos. E ó, chegamos ao nosso momento Chico Xavier, sempre tão esperado e muito especial. Hoje reservamos uma mensagem do Espírito Meimei, intitulada Deus Pode. Psicografada e também narrada pela voz inesquecível de Chico Xavier, uma reflexão singela e profunda sobre o poder divino que ampara, consola e transforma todas as coisas. Momento Chico Xavier. Não fales, não posso, e nem digas, desesperei. Quando tiveres de explicar a palavra exaustão, deixa que a esperança te refulja em silêncio na boca, e sempre que te suponhas na liquidação de todos os sonhos, contempla as flores que desabrocham sobre as ruínas. Muitas vezes, quem sabe definir o desânimo apenas desencadeia a tragédia, abrindo portas à delinquência. Estendes pão ao faminto e acolhes quem vai sem teto, entretanto nem sempre atendes ao coração, agoniado no próprio peito, rogando-te paciência. Ouve-lhe as aflições e pede a Deus te envolva no dom inefável de sua bênção. Se não consegues solucionar as dificuldades que te rodeiam, dize contigo, Deus pode. Se incapaz de empreender a alteração necessária ao próprio caminho, afirma em tua alma, Deus pode. Se impossibilitado para corrigir a quem amas, assevera de novo, Deus pode. Se inabilitado para extirpar a angústia que te alanceia, medita em prece, Deus pode. E perdoando e ajudando sem descansar, aprenderás com Deus que a luz da verdadeira vitória é feita na paciência de cada dia. E agora eu quero saber se você acredita na importância da divulgação do Espiritismo. A Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior, inclusive a nossa retransmissora na cidade de Araraquara, fazem parte do Complexo André Luiz. Essas emissoras têm levado há muitas décadas a palavra que inspira milhares de vidas por meio da comunicação. Todos nós sabemos, sim, da importância gigante da divulgação do Espiritismo. Agora eu quero saber se você quer fazer parte desse grande movimento do bem, levando essa mensagem da doutrina espírita que faz toda a diferença na nossa vida para todas as pessoas. É por meio da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova, que precisam de todos nós. A TV, a rádio precisam de você. Seja um sócio do Clube Amigos da Boa Nova, apoie essa causa, garanta que essa mensagem do Espiritismo chegue a quem mais precisa. Então ligue lá no 0800 120 1838 ou entre em contato pelo WhatsApp 11 9 7834 2246. Seja você um amigo da Boa Nova e ajude a espalhar a doutrina espírita. E agora a gente chega com ele, Haroldo Dutra Dias, nos relembra um episódio marcante da época de Kardec, quando o codificador do Espiritismo decidiu investigar a influência dos espíritos na nossa vida. Ele iniciou a pesquisa no teatro. Confira! Nós temos uma narração na Revista Espírita em que Kardec foi a um teatro e o objetivo dele era pesquisar a influência dos espíritos na nossa vida. E ele foi, naturalmente, acompanhado de um médium vidente. Assentou-se para assistir a peça e o médium disse para ele, tem um espírito aqui que diz que vai ajudá-lo na pesquisa. Ele pediu para o senhor olhar para aquelas duas senhoras que estão lá em cima. Kardec olhou, as duas senhoras estavam atentas assistindo a peça e o médium disse assim, o espírito está dizendo que vai tirar as duas do teatro. Aí é curioso, né? Kardec olhou, as duas atentas assistindo a peça, falou assim, será? O espírito saiu. Daqui a pouco uma cochicha no ouvido da outra, as duas se levantam e saem do teatro. Aí o médium diz para Kardec, o espírito está te dando um tchau, falando que não vai voltar não, só queria te mostrar como é que os espíritos influenciam na nossa vida. Entende?
Porque nós imaginamos uma influência, que assim, os espíritos influenciam na nossa vida. Eles vão fazer seu veículo levitar. Não vai. Não é? Eles vão simplesmente chegar no seu ouvido e dizer assim: você não é capaz. Pronto, não precisa falar mais nada. Basta dizer isso, porque sabe que você vai desistir. Não é? Ou aquele familiar te diz uma coisa, chega o espírito e fala assim: responde na mesma moeda, dá o troco. Pronto, gente, é muito fácil ser obsessor. O obsessor trabalha no máximo 1 hora por dia. Tem gente que, obsessor trabalha 12 horas por dia. Quem trabalha 12 horas por dia é benfeitor. O obsessor é simples, porque ele acorda, geralmente ele acorda tarde, porque o obsessor gosta de dormir até mais tarde. Ele acorda e fala assim: o que eu vou fazer hoje? Eu vou criar uma discórdia na casa do Haroldo. Não é? Ele acorda, chega lá, você está ali apressado, atrasado, alguém fala uma coisa, ele chega e diz assim: diz que ela é bagunceira, e vai embora, acabou. É briga 1 semana com o casal, ele já pode ir embora, não precisa falar mais nada, porque ele já conhece a ficha. Ele fala assim: ó, a sogra dele tem as palavras que você não pode falar, e tem os assuntos proibidos. Se tocar nesse assunto vai dar briga 1 mês e meio. Acabou, gente. Ele faz você tocar no assunto proibido, vai embora, volta no mês seguinte. É o benfeitor que fica lá 12 horas por dia para desfazer o mal entendido. Isso é a influência dos espíritos na nossa vida, não é? Essa é a influência dos espíritos. É assim que casas espíritas são destruídas, é assim que reputações são manchadas, é assim que você cria discórdia, é assim que você cria calúnia, é assim que você cria divisão. É simples. Foi um grande sucesso o lançamento do Residencial Pianópolis, transformando o conceito dos condomínios fechados de alto padrão na melhor localização de Araraquara. Pianópolis tem fácil acesso, ruas largas, segurança, um condomínio fechado que combina lazer, muito verde e segurança para toda a sua família. Quadras e estrutura pensada nos detalhes. E as condições especiais continuam, com 15% de entrada e saldo em até 60 vezes direto com a loteadora, com apenas 3% de juros ao ano, mais IPCA. Imperdível. Garanta seu lugar no condomínio fechado mais exclusivo de alto padrão da cidade de Araraquara. Agende sua visita e surpreenda-se. Fale com um dos corretores da Borsar Imóveis ou acesse borsarimóveis.com.br. Oi galera, eu sou o Alok, eu tô aqui para te fazer um pedido muito importante. Eu e o Instituto Alok confiamos muito em uma organização humanitária chamada Fraternidade Sem Fronteiras. A gente quer te convidar para fazer parte desse movimento, dessa causa tão linda. Eu vi de perto, aqui no Brasil e também quando eu fui à África, que por meio desse trabalho a nossa ajuda realmente chega a quem mais precisa e faz a diferença na vida de milhares de crianças. O apadrinhamento na Fraternidade é muito mais que uma contribuição mensal. Ele realmente permite que a gente transforme vidas e ainda há muito a ser feito. Então, vem com a gente, apadrinhe você também. Apadrinhar é amar. Porta Joia Lingerie. Oi pessoal, olha quem está aqui na Porta Joia Lingerie. Eu vim pessoalmente escolher hoje uma peça para dormir, um pijama, uma camisola, e vamos ver o que a Bárbara separou para me apresentar hoje aqui. Bárbara, conta pra gente quais são as opções que você vai me apresentar hoje. Pri, nós temos aqui uma linda camisola, toda trabalhada na renda, o tecido maravilhoso de liganete, ela fica perfeita, uma peça bem sensual, tá usando bastante para quem uma noiva vai casar, aqui é o lugar ideal. Temos também uma coisa mais romântica, pijaminha, com uma estampa mais delicada, também numa pegada sensual maravilhoso, viu Pri? E o que não poderia faltar, que está usando bastante, o animal print, né gente? A gente não pode ficar de fora. Lindo pijama também, confortável, e aqui você vai encontrar a melhor opção.
São peças delicadas, a gente percebe cada uma super bem feita, da Daniela Tombini, que a Cidinha sempre fala dessa marca. E tem muitas outras marcas aqui também na Porta Joia Lingerie. A gente espera vocês, assim como eu, vem fazer aqui, ó, uma escolha, não é? Isso mesmo, Pri, no lugar certo. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Eu quero um óculos de sol com estilo. E eu quero um pro meu dia a dia. A gente vai levar. Aqui nas Óticas Fabrilem você encontra lentes com tecnologia digital, ideais para cuidar da sua visão, e armações que combinam com o seu estilo. Visite uma de nossas lojas. Estamos de volta ao nosso Esferas da Vida com o tema O papel da arte na renovação moral e espiritual do mundo. E sabemos que evangelizar não é apenas falar, é sentir, é emocionar, é transformar. E a arte espírita tem essa missão, unir emoção e consciência, beleza e verdade. E como será equilibrar esse talento artístico com a responsabilidade espiritual e qual é o papel da arte na renovação moral e espiritual da humanidade? Quem vai responder para a gente, continua conosco, é ele, o compositor, músico Moacir Camargo. Mas Moacir, antes agora da voltar para a nossa entrevista, a gente tem um quadro aqui. E é um quadro muito querido, chamado Desenho que Fala. E a mensagem de hoje desse desenho é, claro, que é música, né? Vejam lá a menininha e o seu gatinho curtindo uma deliciosa e inspiradora música com a mensagem: divina é a música que te entende e te anima. Coloquem música nos seus dias, nas suas semanas, e você verá a transformação do seu ânimo. @Desenho que Fala toda semana aqui no Esferas da Vida. Você vai lá no Instagram, busca esse perfil e todos os dias você terá uma mensagem espiritualizada, espírita, evangélica, motivadora, para você começar com aquela injeção de vitamina no dia, certo, Moacir? Exatamente. E a música realmente transforma, anima. Transforma. E olha só que interessante. Esses dias a gente estava pensando sobre o segmento da arte espírita. A arte é uma só, né? Não existe arte espírita no contexto de arte, a arte é uma só. Mas o espiritismo também dá uma grande contribuição para a arte. E aí eu, fazendo refletindo sobre, eu descobri o seguinte: a gente tem uma arte espírita, aquela que é bem didática, que você ensina espiritismo pela arte. Então, é um dos modelos, a arte. Tem a outra arte que é como se você usasse de romances para contar a história da humanidade, algo que o homem passou, o progresso da humanidade. Então, uma informação didática, como os romances de Emmanuel, por exemplo, né? Claro. Então, você tem aí narrando os feitos do homem. E o terceiro item é a arte que anuncia, que fala do belo, que fala da grandeza, do progresso. E é interessante que eu, particularmente, tenho trabalhado mais nesse último item. Ah, como eu sei. Então, nós temos assim, uma arte, nós temos na sociedade uma arte que denuncia. E tem a arte que anuncia. Eu sou muito mais, o nosso trabalho é muito mais ligado à arte que anuncia. E aí, nesse instante, é que faz a diferença com o espiritismo. Porque muitos artistas estão na Terra, os grandes gênios, eles estiveram fazendo uma arte que anuncia um tempo bom aqui dentro de nós mesmos, como você bem colocou. E o Espiritismo ele deixa isso claro, pelas informações, como é o Espírito de verdade, é a boa nova do Cristo, então ele vai falar a verdade. Então, se essa arte estiver vinculada com essa verdade, que é o que o Espiritismo orienta o artista, e inclusive o público também a buscar essa arte, que é uma outra coisa. Não só o artista produzir uma arte que transforme, que leve para as regiões do belo, mas o público também tem que buscar isso. Claro que naturalmente, dependendo da sua escolha, mas que é papel nosso buscar como público.
precisamos sempre ser grandes buscadores da verdade, do conhecimento, da sabedoria, do belo, da verdade, não é? Da música. Tudo. Porque tudo atende esse progresso em nós, né? Com certeza, Moacir. E em suas apresentações, qual é o sentimento que você busca despertar nas pessoas? Então, quando já que você anuncia, não é? Isso, exatamente isso. Eu acho que você já comentou, já mencionou. Como a nossa arte tem esse papel de, por exemplo, essa música nós cantamos, nossa, que brilhante veste você tem, é fruto da sua bondade, do seu progresso. Então, tem aqui uma mensagem implícita de que, olha, você é belo, você tem construções, você tem todo um potencial divino a ser desenvolvido. Então, o principal motivo e o empenho nosso é que as pessoas sintam isso. Com certeza. E além, eu vou falar agora do meu testemunho agora de Moacir Camargo. Quando eu estava lá no evento dos 50 anos que você fez recentemente, realmente a gente sente a beleza, essa beleza, né, do crescimento espiritual, do crescimento em espírito. Você se conecta com aquela psicosfera e as imagens que você colocava muito coloridas, né, aquelas luzes, a gente via luzes na realidade. Sim. E isso a gente realmente não pisa mais na terra, tá? A gente está pisando no céu, não é? Nossa, isso faz lembrar a letra da música Ama, que é viver na terra sem tocar no chão. Viver na terra sem tocar no chão. Então você está na terra, você tem consciência de que você é imortal, isso é maravilhoso. É uma grandeza, você tem, né? É a grandeza. Aí você tem a consciência de que você progride. Aí você cuida de você com muito mais cuidado do seu intelecto, com muito mais cuidado das suas emoções. É um cuidado pleno. Dos seus comportamentos, das suas atitudes, das suas palavras. Tudo. É muito, muito bonito. Isso mesmo. E quando você olha para esses 50 anos de caminhada, o que te dá mais gratidão, emoção, Moacir? Além dos cabelos brancos. O que me dá mais gratidão foi ter visto o progresso, sabe, da arte. Isso foi progredindo com outros. Hoje, por exemplo, nós temos aí a ABRASH, que é a Associação Brasileira dos Artistas Espíritas. Mas, assim, o que me dá alegria é ver, inclusive... Agora, o que me dá alegria também, de verdade, é saber que a espiritualidade não desiste da gente. Nunca desiste. Não desiste. Então, você fala, nossa, tá certo, eu vou continuar porque eles não desistem, eles continuam te amparando, te mandando obras. Só falta você ficar atento. A gente precisa ter esse olhar de espírito imortal e saber que cada dia é um dia ser trilhado em paz, com consciência. Isso. Fortalecido, sereno, confiante. Olhar que o seu passado, ele não é maior do que o seu futuro. O passado de equívocos que nós tivemos não é maior do que as bênçãos do futuro. Não é maior. O futuro é mais belo, lá na frente é mais bonito. E a gente sabe que a música tem esse poder da cura, muitas vezes, do consolo, principalmente. E há alguma canção que tenha chegado de forma muito especial para o público? Você tem histórias do seu público que te marcaram? Tem. Que, como você falou, a espiritualidade não desiste da gente. Muitas vezes por meio do público que vem, que conversa com você. Tem histórias assim que você... lembra e pode contar pra gente, Moacir? Tem sim. Quando a gente está oferecendo uma obra de arte, que você está de maneira pública, você está exposto a tudo, né? Eu me lembro de uma vez que a gente estava assim, tocando uma música numa cidade e tinha uma criança especial. Ao final, ele pediu para que ele viesse até a gente, pediu para os pais que viesse até a gente, e ele pegou o meu violão, aqui a ponta do violão, e começou e colocou a boca no violão e pediu para que eu tocasse. Aí eu falei, mas como é que pode? Ele está literalmente segurando. Aí a mãe falou, olha, ele sente as coisas pela boca. Então, se ele gostar, ele pede para que experimente em si. Então, o espírito ali, ele sentiu a necessidade de pegar o violão, mordeu exatamente aqui. Ele sentia essa frequência, essa vibração do que estava saindo. Aí eu parava de tocar, ele...
Pedia para tocar novamente. E aí a mãe falou, olha, se não fosse algo que eu fizesse bem, ele sairia daqui irritado. Mas eu o trouxe porque eu sabia que isso ia fazer bem. Então, para mim, foi uma experiência incrível dele batendo São muitas histórias, mas essa para mim foi marcante. Segurando aqui, pediu para que eu tocasse para ele. Né? A necessidade da harmonia, que o espírito, né, tem da música, da harmonia, da vibração. Porque a música transmite vibrações e isso é comprovado cientificamente. Então, eu acho que naquele instante, aquele conteúdo vibratório, que são as moléculas sonoras que vêm, elas devem ter alcançado alguma região do espírito ali, desse nosso irmão, e que deu a ele algum bem-estar. Algum bem-estar. E se deixasse, ele ficaria o tempo todo ali com o violão e pedindo para que eu tocasse. Interessante, né? Que coisa boa. Moacir Camargo aqui conosco, e vamos ter mais uma música aqui neste nosso bloco. Conta pra gente a criação dessa música. Essa criação, durante a pandemia, nos veio uma imagem dizendo assim, olha, isso é você. Porque naquele momento, tudo dificuldade, bem acirrado, as pessoas todas com medo, né? Todas com medo. O medo tomou conta da humanidade. Todo mundo, né? Vieram muitas músicas. Aliás, a artrite veio por causa de tanto tocar violão. 6, 7 horas com o violão direto nas mãos. Que bênção. Mas essa música, ela é muito especial para mim, porque ela vai falar que isso é você. Aliás, muito mais que isso é você. O que será que isso somos nós? Somos nós. Beleza o espera, o amor o espera, tudo vem surgindo dentro de você. Uma fé suprema, uma vida serena, tudo vem surgindo dentro de você. Potencial celeste, isso é você. Tem imortalidade, isso é você. Transcende, isso é você. Do céu a verdade vem lembrar você. Vem lembrar você. Você, potencial celeste, isso é você. Tem imortalidade, isso é você. Transcende, isso é você. Do céu a verdade vem lembrar você. Vem lembrar você. Beleza o espera, o amor o espera, tudo vem surgindo dentro de você. Uma fé suprema, uma vida serena, tudo vem surgindo dentro de você. Coisa linda, as músicas são instrutivas também, né? Além de ser informativas, são de construção de realmente um novo ser. Anunciando um novo ser. Moacir Camargo anunciando um novo ser aqui nos Sonhos da Vida. Coisa boa. E agora, por que será que debater na academia a ideia de Deus e de vida após a morte? Chegamos ao nosso quadro de Ciência, Saúde e Espiritualidade, comandado pelo NUPS, que é um núcleo de pesquisa em espiritualidade e saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora, fundado e dirigido pelo médico psiquiatra Dr. Alexander Moreira Almeida, que nos apresenta um recorte de sua apresentação no CONUPS, o Congresso 2025. Ciência, Saúde e Espiritualidade. NUPS, Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, da Universidade Federal de Juiz de Fora.
é errado dizer que é um fato científico e racionalmente comprovado que não exista Deus, não existe vida após a morte, que eu sou só um robô biológico. Isso é falso, ponto. Mas o que a gente está comentando é, sem perceber, a gente comprar um pacote completo de uma visão, uma certa metafísica, uma certa ideologia e passar como se fosse um fato científico, tá? Agora, inclusive, é espaço do ambiente acadêmico discutir, como a gente tem feito aqui, inclusive, ideias, a ideia de Deus. Vamos discutir a ideia de Deus. Discutir até evidências que possam apontar ou não para a ideia de Deus. Discutir a possibilidade de sobreviver da mente ser algo além do corpo. Tem evidências científicas, não tem? É esse espaço de abertura e de maior consciência sobre essas cosmovisões e para que eu possa conhecer melhor sobre isso e tomar a minha atitude de modo mais livre e não assumir ingenuamente e inconscientemente essas perspectivas. Reservamos hoje também um corte de Raul Teixeira que nos convida a um encontro com o silêncio interior. Esse instante de paz e escuta profunda onde o espírito se refaz e a consciência se ilumina. Confira. Divaldo Franco, conta-nos de uma visita no além que ele foi fazer a um desencarnado recente. Joana de Ângeles o levou. E todos entraram silenciosos, e ele também. E Joana se volta para ele e diz, silêncio. E ele achou que ela estivesse doida, porque ele já estava silencioso. A boca. Mas o silêncio que faz barulho no além é o da cabeça, é o da mente. Quantas vezes chegamos em centros espíritas em que a sessão vai começar e a mediunzada está num papo federal. Porque primeiro temos que voltar ao nível zero, que nem sempre conseguimos. Aquela cabeça excitada de momentos antes não permite que agora, porque nós calamos a boca e fechamos os olhos, a gente quer orar, começa o Pai Nosso, já não sabe onde é que o Pai estava mesmo, porque o pensamento se embaralha com as outras coisas que a gente estava pensando. Para ouvirmos a voz das estrelas, é necessário fazer silêncio interior. Paz espera. Onde os sonhos ganham cenário. Detalhes que transformam momentos em memórias. Sabores que celebram o amor. Emoção que explode com intensidade. A energia da festa que pulsa em cada batida. Olhares que falam. Movimentos que encantam. Instantes que ficam para sempre. Que Festa Eventos, onde a sua história se torna inesquecível. A Casa Editora Oclarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora Oclarim. Acesse www.oclarim.com.br. Porta Joia Lingerie. As pantufas estão super na moda e a Porta Joia não ia ficar fora dessa. Seja para você trocar o seu calçado quando você chega em casa ou para você ofertar a um amigo como um presente, um carinho, uma lembrança, nós temos todos os modelos, de dedo, a fechadinha, a mais quentinha para quando está mais frio. Nós temos uma variedade imensa, uma leva de modelos para você escolher do jeito que mais te agradar. E um detalhe, com os melhores preços do mercado. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Eu quero um óculos de sol com estilo. E eu quero um pro meu dia a dia. A gente vai levar. Aqui nas Óticas Fabrelém você encontra lentes com tecnologia digital, ideais para cuidar da sua visão, e armações que combinam com o seu estilo. Visite uma de nossas lojas. Foi um grande sucesso o lançamento do Residencial Pianópolis, transformando o conceito dos condomínios fechados de alto padrão na melhor localização de Araraquara. Pianópolis tem fácil acesso, ruas largas, segurança, um condomínio fechado que combina lazer, muito verde e segurança para toda a sua família.
quadras e estrutura pensada nos detalhes. E as condições especiais continuam, com 15% de entrada e saldo em até 60 vezes direto com a loteadora, com apenas 3% de juros ao ano, mais IPCA. Imperdível. Garanta seu lugar num condomínio fechado mais exclusivo de alto padrão da cidade de Araraquara. Agende sua visita e surpreenda-se. Fale com um dos corretores da Borsari Imóveis ou acesse borsarimóveis.com.br. Paz espera. E a gente volta ao Esferas da Vida, continuamos aqui com ele, músico, compositor, Moacir Camargo. Vamos passear pelas flores, até o arco-íris. Vamos, crianças, lindos caminhos, coloridos, flores brancas, amarelas, flores azuis. Vamos passear pelas flores, até o arco-íris. Voam os pássaros, borboletas, beija-flores, beijam as flores. E um riozinho bem rasinho vai sumindo nas flores. Vamos passear pelas flores, até o arco-íris. Vamos, crianças, lindos caminhos, coloridos, flores brancas, amarelas, flores azuis. Moacir Camargo, que coisa mais linda aqui no Esferas da Vida. Moacir, o que significa evangelizar com a música? Quando a música ou quando a arte está conectada ao Cristo, ela evangeliza. E necessariamente evangelizar não significa só ir pelas vias do evangelho físico, né? Mas fazer o espírito alcançar as regiões altas. É o papel da boa nova do Cristo, da verdade. Então, a arte ela vai via ela mesma, via a arte, tornando os espíritos em evolução na Terra mais lúcidos, mais amorosos, mais sábios, mais trabalhadores do progresso, mais sentindo o bem das esferas altas em si, mais mensageiros dessa própria verdade. Então, o evangelizar com a arte, por isso o evangelizador, agora para a nossa doutrina, não é somente aquele que está na casa espírita, ali no evangelho, com a ocupação física, mas todos nós somos evangelizadores. O cientista é um evangelizador, né? Desde que a obra dele esteja tornando o homem melhor. Né? Como nós falamos no início, o papel do Cristo... Consonância com o progresso. Pronto, é isso. Então, se a arte estiver fazendo isso, ela cumpre. E agora também, às vezes, a gente tem que estar atento, pelo nosso estado evolutivo e a humanidade, que às vezes a arte ela cumpre um papel de denúncia também. Nós não podemos ignorar a arte que denuncia algo que não está bem numa sociedade. A arte também tem que fazer esse papel, né? Mas desde que isso mostre caminhos, mostre solução, mostre, porque enquanto o homem do martelo, o homem da lavoura, o homem do computador está lá focado aqui, o artista está pensando longe, ele está imaginando esferas mais esferas, ele recebe presença de irmãos mais altos, de esferas mais altas, porque ele pega essa mensagem, fala para aquele que está no martelo, não tem nem tempo para apreciar esse conteúdo. Então, evangelizar. E essa sintonia, essa psicosfera, até para o artista poder, de fato, se sintonizar com a esfera superior, também precisa de um trabalho. Precisa, necessário. E você sentiu ao longo desses 50 anos aumentar a sua comunhão com Deus, Moacir? Muito mais, muito mais. Com certeza. Muito mais. Como eu te disse, o período da pandemia para nós foi de grande exercício e presença espiritual.
Porque aí eu sentia de fato que eu tinha que confiar. Aliás, até uma vez eu ouvi assim, a amiga espiritual dizer assim: Moacir, fique mais conosco. Bonito, né? Fique mais com a gente. E então esse fica em sintonia. Sair da sintonia do medo, da angústia, da depressão, do desânimo. Por exemplo, quando a Alcione ela faz aquela viagem para buscar as notas musicais que conduzem uma informação mais sublime, é ficar mais conosco, né? É buscar informação. Cada vez mais. Cada vez mais. Cada vez mais. Com simplicidade, com humildade, mas com muita força de fé divina, né? E as letras das músicas são sugestões da espiritualidade, são psicografadas, são suas? É um tudo. É um misto. Eu sou mais melodista. Então, por exemplo, na verdade, eu sinto o conteúdo vibratório, eu não sinto a letra. A melodia me leva a um conteúdo. E esse conteúdo é uma esfera, vou chamar de esfera. Então eu tenho que encontrar uma letra que leve a essa esfera que eu estou sentindo. Uma melodia que leve a essa esfera. Então o seu processo criativo é por meio da melodia. Isso, porque a melodia aciona melhor as esferas do que a letra. A letra também, mas eu acho que para o escritor é mais difícil ele atingir essas esferas, a não ser que ele seja conduzido mesmo por intuição, enfim. Agora, para o músico é mais fácil, por causa das notas. Olha lá. E Moacir, qual conselho você daria aos jovens artistas espíritas, por exemplo, que desejam seguir esse mesmo caminho de servir com a arte? Conhecimento. Conhecimento e sintonia. Conhecimento e fazer uma leitura do progresso, quer dizer, nesse conhecimento que inclua a leitura do progresso da humanidade. Porque ele vai perceber que tudo conduz para o alto. É claro que entra o dinheiro, se ele tem o compromisso de uma encarnação como artista popular, está tudo certo, isso não é impedimento, isso não fere a espiritualidade. Agora, se ele tiver, ele tem que ter conhecimento para saber que a obra de arte dele está ajudando alguém a evoluir. Porque tudo evolui. Eu quero aproveitar nesse nosso tópico e dizer assim, que a FEB, a Federação Espírita Brasileira, ela foi procurada por 3 instituições de cinema. Eu sou o maior divulgador dessa ideia, sabe? Por favor, eu também sou. Porque é importantíssimo, Precisa. é importantíssimo. Atinge um público muito maior. Então, a FEB foi procurada por 3 instituições de cinema. Paramount, Universal e Disney. Procurada para que finalidade? Para filmarem 8 livros espíritas. Então, entre eles, vou citar alguns. Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia, Paulo Estevão, Voltei do irmão Jacó e também A Vida de Emmanuel vai virar série em inglês. E o Jorge Godinho, nosso querido Jorge, ele me disse assim: Moacir, eles nos procuraram porque nos disseram que não tem tema, não há tema mais importante para o futuro do que falar do mundo espiritual. Esses senhores produtores chegaram a essa conclusão. Imaginem, então, nem muitas vezes espíritas são. E aí que vem, né? Uma injeção de ânimo para todos nós. E aí a gente volta no artista espírita. Artista espírita, prepare-se. Prepare-se, capacite-se. A esfera terrena está sendo ativada cada vez mais pela espiritualidade superior e o espiritismo vai se entrelaçando por meio de todas as camadas de comunicação. E mais um recadinho para ele. Produza obra para as crianças. Produza obra para as crianças. Né? Porque temos que alimentar esses serezinhos que estão chegando na Terra agora. E a gente tem a dica da editora Clarim hoje, que é a nova edição do livro Caibar Schutel, o Bandeirante do Espiritismo. Edição totalmente revitalizada de sua mais conhecida e completa biografia. E óbvio, vale lembrar hoje e sempre e para sempre que a Revista Internacional de Espiritismo e o jornal Clarim continuam plenamente ativos, dando prosseguimento ao ímpar trabalho de divulgação de Caibar Schutel.
assine, receba na sua casa ou seja um assinante digital. Mande aí no WhatsApp que é 16992706575 ou entre lá no site www.oclarim.com.br. E é claro que a gente finaliza o nosso programa com uma lindíssima música, emocionante, que eu falei para o Moacir que eu tive um momento de vício na minha vida quando lançou essa música, porque realmente ela nos transporta para esferas superiores. Por favor, Moacir. Ama que o amor eleva. Ama que o amor eleva, viverás na terra sem tocar o chão. Ama, afugenta as dores, pensamentos, flores te envolverão. Que a natureza e toda beleza é fruto do amor. Ama que o amor perdoa e o perdão te doa muito mais amor. Pois a lei divina que o mestre ensina é a lei de amor. Ama que o amor eleva, viverás na terra sem tocar o chão. Afugenta as dores, pensamentos, flores te envolverão. Ama que a canção mais bela é a que revela as notas do amor. Amor te espera nas altas esferas pra compartilhar. Ama que o amor te inspira, faz do peito a lira. Livre a Flores para ele, Moacir Camargo. E a gente volta semana que vem. Um beijo de muito amor e muita paz. A alma que é vibração, vida e essência está nas luzes da sobrevivência. No transcendentalismo das esferas.
Esferas da Vida, apoio cultural, Porta-Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides, Escola Espírita de Araraquara, Apadrinhe, Estrutel, estrutura metálica. Óticas Fabrilém, a fábrica da sua lente. Mercatudo, Casas André Luiz, Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimento.